meu nome é Kátia Cristina Pires, sou psicóloga há 5 anos, trabalho aqui no CEAME há 4 anos e meio. O CEAME é um serviço de apoio ao adolescente com medida socioeducativa, é uma ONG que realiza o cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, com adolescentes que são encaminhados pelo Poder Judiciário, e nós aqui fazemos o projeto preventivo, que são adolescentes encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelos orientadores de medida do CEAME, pelo CRAS e pelo CREAS, e fazemos esse trabalho então com essa população de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Bom, a psicologia social, ela trabalha, a própria palavra diz, o social, né? Então seria o resgate de vínculos entre as famílias, entre amigos, sociedade, entre as pessoas, né? Começa desde o núcleo familiar até toda a estrutura que vem depois, a escola, os demais setores da sociedade. E muitas vezes o papel do psicólogo social é promover a inserção social mesmo desse indivíduo, né? É um indivíduo que não tem acesso aos recursos da comunidade, então o psicólogo social ele auxilia nesse processo de inserção social mesmo, fortalecimento e resgate de vínculos muitas vezes. Então, entre outras questões, né, que é possível atuar, eu acredito que eu vejo a psicologia social dessa forma. É fundamental também no papel do psicólogo. Sim, estudei, tive disciplina de psicologia social. Eu fiz o meu estágio, eu escolhi fazer em psicologia social, né? Estudei muito e foi lá que eu aprendi toda a base do meu trabalho de hoje. São, assim, 2 fatores. O primeiro seria que na minha classe, na faculdade, era uma classe assim, na vida cotidiana, na correria, as pessoas não tinham um relacionamento era um relacionamento meio raso, né? Então, com as intervenções da psicologia social, da nossa professora Peli, que é uma referência para mim, ela fez com que nos tornássemos amigos, né? Então, ela estreitou os vínculos da própria classe e depois mudou a classe, né? Então, nós nos tornamos amigos mais unidos e capazes de tomar decisões, né? Então, teve um poder ali, a gente ganhou poder com essa intervenção. Então, eu gostei muito disso, foi muito bacana. Outra questão que eu escolhi a psicologia social foi que eu tenho muita afinidade com adolescentes, né? Adolescentes, para mim, são seres fantásticos, né? Gosto muito. E para trabalhar com adolescentes, na área social você tem um leque maior. Então, é também um dos motivos pelo qual eu escolhi essa área. Aqui nós fazemos 2 tipos de trabalho. Um seria o cumprimento de medida socioeducativa determinada pelo juiz, liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. O outro seria o projeto preventivo, que é o projeto que eu trabalho. Eu tenho uma parceira que é uma assistente social. Nós fazemos atendimentos individuais a adolescentes, crianças dos 10 aos 18. Eles são encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelo CRAS, pelo CREAS, pelo Poder Judiciário ou pelos próprios orientadores de medida do CEAME. Então, nós fazemos o acompanhamento familiar, o atendimento individual ou em grupo até de 8 adolescentes, focado na demanda, na realidade desse adolescente. A gente traz ele aqui, né? Algo motiva o encaminhamento, e diante disso nós fazemos as nossas intervenções. Não é um trabalho estático, é um trabalho dinâmico. Então nós fazemos de acordo com a realidade desse adolescente. Fazemos também palestras para esses pais, reuniões, todas focadas nos que eles trazem, né? E esse atendimento assim, é baseado no vínculo, né? Então nós formamos o vínculo com essa criança adolescente, uma relação de confiança, uma relação sem julgamentos, né? Para que ela possa a gente se referência para novas formas de sociabilidade, que é a própria essência da psicologia social, né? Aqui também tem oficinas que nós podemos direcioná-los. Já teve oficina de informática, já teve de pedagogia, tem uma oficina de educação física. Então nós fazemos todo esse encaminhamento. Encaminhamos para documentação, para a saúde, para vagas de emprego, se o adolescente já tem idade para ingressar no mercado de trabalho, né? Então nós fazemos todo esse trabalho aqui no CEAME. Tem uma estrutura toda, tem uma diretoria voluntária como ONG, né? Essa diretoria precisa arrecadar recursos para que essa instituição continue funcionando, mas esse projeto recebe recurso do Fundeca, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então nós temos uma parceria com a prefeitura mesmo, com a Sendes,
que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Nós temos no projeto preventivo, sou eu, né, psicóloga, assistente social, tem uma coordenadora técnica, que é a Maria do Carmo, toda a diretoria, né? E depois tem os oficineiros, que eles não trabalham todo dia, mas tem os dias na semana determinados, né? Então seria educador físico, que no momento nós temos, e informática, que está para começar. Já tivemos monitor de pedagogia. Depois, os orientadores de medida é aquele outro projeto da Liberdade Assistida, que é uma equipe grande, né, de orientadores. Então, em alguns momentos, juntamos toda a equipe e fazemos estudo de caso, capacitações, né, e tudo mais. O foco do atendimento é aqui, na instituição, porém, nós fazemos as visitas domiciliares. Né? Então, uma vez por semana, vamos na casa desses adolescentes, fazemos as visitas. Se é um adolescente que está faltando, nós vamos procurar, perguntar por que está faltando, visando o seu retorno. Né? Caso ele não queira, não retorne mais, nós fazemos o desligamento e abrimos a vaga para outro adolescente. Então, esse trabalho social ele é embasado em toda uma estrutura de ONG, que no caso aqui é o CEAME. Né? Outras ONGs podem ter uma estrutura diferente. Olha, a equipe é essencial, né? Você precisa ter um olhar multidisciplinar para aquela questão, né? Então, eu chego atendo uma demanda. Eu preciso ter outras opiniões, principalmente se é um caso mais grave, se é um caso que precisa remeter ao juiz, ao conselho tutelar. Nós precisamos ter outras opiniões profissionais para estar, né? E ter um embasamento, você ter uma segurança técnica de atuação. Então, a equipe, ela trabalha junto nesse sentido. E as capacitações que a gente faz constante em equipe, né? Também é importante. As visitas são sempre feitas com alguém, acompanhado, nunca fazemos sozinho. Porque, no caso, nós trabalhamos com adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente não recomenda ir sozinho. Então, aí a equipe entra como suporte, né? Então, assim, é uma instituição que te dá todo o suporte para trabalhar, para que esse trabalho seja executado de forma adequada. No projeto preventivo, principalmente, nós temos que estar sempre trazendo, né? É essencial, né? O trabalho com a família, com o responsável, principalmente. É ele que nos traz as queixas sobre o filho e nós fazemos orientações pertinentes. Quando a gente identifica que ali tem uma quebra de vínculo, ali está muito enfraquecido, nós atuamos com os dois, né? Visando esse resgate de vínculo. Então, nós fazemos ou atendimento individual com a família aqui, ou na visita, ou uma vez por mês a gente faz a reunião de responsáveis, que são as reuniões temáticas. A gente traz pessoal do SEDIC, Defensoria Pública, o Grupo de Apoio à Mulher, o Grupo de Apoio à Adoção. Então, nós temos várias parcerias para também poder encaminhar. E não é só a rede aqui, a equipe, a gente trabalha em rede do município, que é a rede socioassistencial. Isso na psicologia social é importantíssimo, trabalhar em rede. Sem rede, dificilmente a gente acessa esse usuário, né? E permite que ele tenha um melhor acesso aos serviços. Eu procuro utilizar a linha de processos grupais, né? Que é onde eu embasei meu estágio, tá? Eu fiz meu estágio numa chácara com adolescentes e atuei já na rua, cheguei a reunir 100 crianças na rua. Tem um trabalho sobre isso também. Publicado. E então, essa experiência vem daí, desse contato. Você tem que ter o seu embasamento teórico, claro, mas você não pode perder o olhar humano, tá? Sem esse olhar humano, sem você ter uma aceitação incondicional do outro, é difícil você conseguir trabalhar nessa área, né? Então, mesmo utilizando teorias, a gente tem que ter esse olhar sem julgamentos, né? Um olhar que não atravessa esse indivíduo. Podemos pegar atividades em sites, tem o site do formador, por exemplo, que é um site de dinâmicas muito confiável, né? Que podemos utilizar. Mas outra coisa importante de dizer é que aqui não é um trabalho clínico, nem psicoterapia. É diferente. Então, a psicologia social ele inclui atividades mais educativas, pedagógicas e não terapia. Terapia é outra questão ligada à área da saúde, né? Isso é importante enfatizar, porque as pessoas às vezes confundem. Olha, eu acho que a maior importância é o resgate de vínculos mesmo, né? O resgate e o fortalecimento de vínculos. Além de toda a questão da sociabilidade, de inserir esse indivíduo que tem pouco acesso, o resgate de vínculos, diante de tudo que a gente assiste aqui, é o principal. Olha, quanto a exemplos de intervenção, eu vou citar, talvez de uma forma mais realista para você.
a gente não faz mágica, tá? Não adianta a gente achar que o psicólogo vai resolver uma situação magicamente. Eu já vi histórias bem difíceis aqui, bem tristes, tá? Muitas vezes os pais jogam o filho querendo que você resolva o problema e se isenta da responsabilidade. Acontece muito. Muitas vezes o adolescente começa a vir, não aceita, resiste, não aceita orientações, para no meio do caminho. Eu já assisti histórias muito tristes, já assisti mortes. Infelizmente, eu tô aqui no SEAME especificamente há 4 anos e meio. Já teve 3 mortes de adolescentes, 2 por assassinato, uma por um acidente que ele se negligenciou muito. Morte de pais que foram muito tristes, né? O acompanhamento disso, bem complicado de lidar, você tem que ter uma estrutura emocional boa. Então, a gente não faz, não existe mágica, é todo um processo. O ser humano, ele é muito complexo, né? Outra coisa que é muito difícil, eu sinto pessoalmente tristeza quando eu vejo, é quando a criança adolescente rompe o vínculo familiar e vai para o abrigo, né? Porque essa família não tem condições de acolher, nem os membros da família extensa têm condição de acolher. Muitas vezes eu já assisti ir para o abrigo, a gente acompanha desde o começo do processo até a estadia dessa criança adolescente lá. Então isso também é uma questão que acontece muito, tá? E marca bastante a gente quando acontece. Agora sim, casos positivos temos, né? Adolescentes que já deixaram de vir, estão trabalhando, vêm visitar, nunca esquece da gente. A gente se torna referência para eles. Teve um caso de uma menina que ela fez um curso de culinária. Ela vivia com a avó, né? E ela foi o curso todo, fez certinho o curso e no final, na formatura, ela recebeu uma premiação lá, e a formatura mesmo. E aí o que aconteceu? Ninguém da família foi acompanhar essa menina. Fui eu e mais uma profissional aqui do SEAME. Então o que acontece? Ela não tinha referência familiar lá. Só que ela me buscava o tempo todo, o olhar, toda hora ela olhava, pediu para tirar foto, no final chorou, né? Então você se torna uma referência para essa criança adolescente, isso é muito importante. Olha, as dificuldades se relacionam a algumas questões institucionais mesmo, né? Algumas coisas que a gente não está preparado na faculdade para enfrentar. A realidade de instituição é uma realidade diferente da que a gente aprende na faculdade. Você tem que muitas vezes se adequar a algumas exigências. Você tem que entender que para você entrar nessa instituição, você tem que conhecer a história dela, você tem que conhecer a dinâmica dela, a realidade dela, né? É importante, antes de ir conhecer essa instituição, saber. Muitas vezes você tem que se doar muito, tem que estar preparado para essa doação, né? Tem que ter esse preparo, isso é exigido de você muitas vezes. E uma dificuldade também é quando você tem que tomar uma decisão sobre aquela criança adolescente. Um relatório seu, ele pode determinar a vida dele ou da família. Então isso tem um peso muito grande. Quando você tem que dar a sua assinatura ali, o seu CRP ali, não é uma coisa simples. Então você tem que ter muita consciência, né? Então, algumas dificuldades que a gente já lidou no dia a dia e com o tempo a gente vai aprendendo. O profissional, no caso, o ideal é que ele tenha uma terapia dele para que ele possa trabalhar as questões que surgem e que sejam difíceis, né? Porque pode acontecer, tanto numa prática clínica do profissional psicólogo, quanto numa ONG. Numa ONG você pode atender casos ali de vida muito parecido com o seu, que te causou um trauma, e aí como que você lida com isso, né? Então é importante você fazer uma terapia. Eu sei que às vezes é complicado, né? Principalmente para o estudante de psicologia que está pagando a faculdade, muitas vezes é complicado, mas talvez já seja a hora de começar uma terapia. É importante trabalhar essas questões para que quando você for atuar, você atue com mais segurança. Aqui não é clínico, aqui é só pedagógico, porém o que eles trazem de demanda mobiliza, né? Mobiliza. Eu mesma, a primeira vez que eu vi um menino ir para o abrigo, nossa, mobilizou muito, a primeira morte, né? Que foi um pai que morreu a primeira vez, foi muito difícil. Aí eu tive o apoio, além da equipe que me ajudou muito aqui, né? Até dos parceiros da rede, que já atendiam a família, a gente se uniu, conversou sobre o caso. E em terapia mesmo para a gente trabalhar essas questões, né? Eu acho que esse trabalho é essencial, ele nunca pode acabar, né? É um trabalho que
você tem que gostar de pessoas, você tem que ter esse olhar sem julgamento. Como eu disse, a escolha pela psicologia social tem que ser consciente. Você tem que saber que você vai encontrar pessoas com realidades muito diferentes da sua, né? Você tem que entender que aquelas questões que mais te mobilizam, talvez você tenha que trabalhar elas em terapia, né? Mas assim, você tem que se doar, como eu disse há pouco. A doação sua é essencial, não é só um trabalho técnico somente. Você tem que ter a doação. E um trabalho essencial, porque sem esse trabalho, o mundo que já está difícil, né? Cheio de criminalidade, cheio de uso de drogas, cheio de coisas que vão aí minimizando aí as capacidades das pessoas, a psicologia social ela só auxilia o ser humano a se desenvolver cada vez mais, né? Então seria isso, né, que eu penso. A mensagem que eu tenho para deixar para vocês é que muitas vezes a realidade de trabalho não é a mesma da que vocês estão estudando, tá? Muitas vezes vai mudar, você vai se deparar com realidades diferentes, com demandas diferentes, com angústias, muitas, mas se você tiver uma equipe, se você tiver um suporte, se você tiver em você essa capacidade de olhar o outro sem julgamento e com aceitação, visando as necessidades do outro, você vai conseguir, eu tenho certeza. Mas faça a sua escolha consciente, analise seus pontos fracos, seus pontos fortes, para você poder escolher o seu caminho profissional. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigada.